Boa noite, né? Eu cheguei empolgada. Bom, a gente chega um pouco nervosa, depois empolga. Bom, eu estava esses dias perguntando, né, o que eu poderia estar trazendo para a igreja hoje. E a gente sempre fala que antes da gente, quando a gente traz para vocês, o Espírito Santo já trabalhou conosco, né? Já trabalhou com a gente. Eu ia falar uma coisa, mas acabou que na hora o Espírito Santo muda e a gente, de acordo, eu acho que necessidades que a gente está precisando, até eu mesma, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando de mim também, tá, gente? Antes de eu falar isso tudo para vocês, o Espírito Santo já falou um monte comigo aqui, esse tempo todo que eu estou estudando para falar isso aqui. Amém? E eu até coloquei um título dessa mensagem para nós, que é Como combater circunstâncias negativas e pensamentos negativos. Amém? É circunstância negativa e pensamentos incoerentes. Então, nós vamos aprender, porque eu aprendi. Estudando isso aqui, fazendo, olhando, eu aprendi. Como que a gente tem que estar fazendo para a gente combater esses pensamentos e as circunstâncias que se levantam contra a gente. Amém? E para começar, graças a Deus, falei com o pastor Viriato na hora que eu cheguei, falei, pastor, é de Deus questão da Bíblia. Porque eu brinco muito que eu e o Mauro, nós somos das antigas, gente. Eu trabalhei com sistema de computador assim, durante anos. Sempre mexi, né? Contabilidade, mas assim, ali no sistema operacional, que ali você faz um treinamento, você aprende a mexer. Mas aí, se precisar de umas coisas mais assim, sofisticadas, aquela coisa tudo, eu sou péssima, e o Mauro também. Então, nós somos das antigas, a gente gosta de Bíblia. Mauro, eu acho que ele é mais do que eu ainda, que ele é Bíblia e um caderninho. Está pregando aqui, ele anota todos os versículos, e o que ele vai achando interessante, ele fica sentadinho ali anotando. Ele tem anotações de quando a gente converteu, quase 20 anos atrás. Ele é assim. E eu gosto muito de Bíblia. Eu falei hoje com o pastor Viriato. Aí, na hora que o Ed hoje mandou o áudio lá na coordenação, eu falei assim, está falando para mim, mas já está tudo bonitinho. É Bíblia, é versículo, então nós vamos abrir Bíblia. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, então nós vamos abrir lá em 1 João, capítulo 5, 19, para a gente começar. Aí a gente dava que tempinho, né, gente? Que quando aparecia na tela aqui, rapidinho já estava. Então, todo mundo, a gente costuma perguntar, todo mundo achou? Já acharam? Então, podemos estar lendo? Amém, né? Então, vamos ler lá. 1 João, capítulo 5, 19. Diz assim, nós sabemos que somos de Deus, mas sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso aqui foi João. João escreveu isso aqui, quando ele estava escrevendo, ele escreveu foi para um grupo de judeus convertidos. E João falou isto. Nós sabemos que somos de Deus, mas sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz aqui, eu fui procurar, né? A palavra jaz, ela vem do verbo jazer, que significa que o mundo inteiro se apoia, repousa e está suportado no maligno. O mundo inteiro. Mas quando fala aqui o mundo inteiro, quando João falou esse o mundo inteiro, ele não está falando do planeta Terra. Este mundo inteiro está falando do sistema do mundo, hoje no qual nós estamos inseridos. Então, é o sistema que jaz no maligno, não é o planeta, é o sistema. Então, às vezes, a gente vê as pessoas brigando aí, discutindo quem é da esquerda, quem é da direita, mas eu aprendi que não adianta a gente discutir nem da direita nem da esquerda, porque a nossa situação, se depender da direita e da esquerda, a tendência é só piorar. Mas se nós descansarmos e confiar em Deus, aí sim que as coisas vão melhorar. Então, não adianta ser esquerda e nem direita, nós temos que ser de Jesus. Porque é essa afirmação que ele fez. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa convicção que a nossa esperança ela está em Cristo e não no sistema que rege esse mundo. A gente está aí vivendo essa circunstância que a gente está só fala nisso. Você liga a televisão, coronavírus, você liga a rádio, coronavírus, você liga só coronavírus, né? A gente está vendo essa situação, esse momento difícil, né, que a gente está vivendo desse coronavírus. Mas eu queria dizer para vocês essa noite, né, que isso é uma circunstância manipulada pelo diabo. O diabo sabe manipular circunstâncias. E com isso, o que acontece? A gente vê as pessoas hoje aí desanimadas,
A gente está vendo pessoas tristes, a gente está vendo pessoas desacreditadas, a gente vê pessoas, eu andei entrando em contato com umas pessoas aqui para saber que está sumido aqui da igreja. As pessoas estão desanimadas até de voltar para vir à igreja. A gente vê que as pessoas tiveram que se reinventar, muitos trabalhando em casa, muitas pessoas começaram a inventar as coisas para fazer, ficar desempregado. É uma situação manipulada pelo Satanás, pelo diabo. E a gente tem que saber disso, que é uma situação que o diabo manipula. Então, a gente está vivendo isso aí no momento. Mas ele sabe manipular circunstâncias. E como sabe? Porque o sistema desse mundo, ele é regido pelo Satanás. Por isso que João falou aqui que o mundo jaz do maligno. Porque quem rege aqui é o diabo. Então, a gente está vendo as coisas do jeito que está. Mas eu quero dizer para vocês que nós, a igreja, nós somos diferentes. Nós somos de Deus. João afirmou, nós somos de Deus. Enquanto o mundo vai de mal a pior, a igreja só vai crescendo mais e mais. Amém? Eu nunca vi tantas ministrações online, gente. Se a gente quiser, a gente fica o dia todo, você termina uma, tem outra. Aqui da igreja mesmo, tem as ministrações aqui da igreja que a gente, você pega, você começa a ouvir. Tem a televisão, tem vários canais. Então, a igreja está crescendo. O sistema do mundo vai de mal a pior. Está ruim. Mas nós da igreja não. Nós vamos de melhor, melhor, melhor a cada dia e crescer mais e mais. Amém? Por que nós estamos assim? Porque nós somos cidadão do reino de Deus. Amém? O diabo, ele não pode, gente, nos possuir. Eu estava estudando e eu achei interessante essa ideia de falar que crente é possuído pelo diabo. É uma grande mentira, você sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai compartilhar espaço dele com o diabo? Se nós somos nascidos de novo. Realmente, se nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos de novo. Então, não tem. Então, o diabo não tem como nos possuir, mas ele tem como manipular. Manipular a situação, ele pode nos oprimir, né, fazendo pressão contra nós, manipulando circunstância, que é uma estratégia do inferno, né? Quando o Satanás ele manipula a circunstância, é a estratégia do inferno, sabe para quê? Muitas vezes para trazer pensamentos contrários àquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. O diabo ele levanta circunstâncias, ele levanta situações para que a gente não creia naquilo que a Bíblia fala a nosso respeito, do que somos, do que podemos e do que temos em Cristo. Ele levanta muitas situações nesse sentido, para a gente simplesmente desanimar e não crer. Tudo aquilo que a Bíblia fala de nós, fala de mim, fala de você. Tudo aquilo que a Bíblia tem para mim, que a Bíblia tem para você. Então, Satanás ele levanta muitas circunstâncias. E eu gosto, às vezes, sempre de dar um exemplo, gente, até de mim, eu acho que é bom a gente dar um exemplo, um testemunho. Numa época, eu gosto sempre de falar isso, porque eu falo o seguinte, eu vivi um milagre mais o Mauro. Foi um milagre muito grande da gente ter estudado a nossa filha. Mas teve uma vez, eu estava chegando do trabalho, eu lembrei disso na hora que eu estava, por isso que eu acho que eu tenho que contar rapidinho. Eu estava chegando do trabalho e recebi um telefonema, e estava um período difícil. A pessoa que me ligou começou a conversar comigo e virou e falou desse jeito para mim, por que você não tira ela da faculdade? Você está passando isso aí, a situação do jeito que está, tira ela da faculdade, sabe o que você faz? Tira ela da faculdade, arranja um emprego para ela, manda ela ir trabalhar e te ajudar. Mas na hora, no telefone, sabe quando você vê que a voz emprestou a boca mesmo, que é para o capeta, para o diabo mesmo? Na hora, eu vi a pessoa falou desse jeito comigo, aí por um segundo, de repente, você vem assim. Aí o diabo coloca, não, tem razão. Mas no mesmo momento, eu virei e falei o seguinte, eu lembrei disso. Segundo a tua riqueza e glória, Jesus suprirá todas as minhas necessidades. Eu lembro que ela estava mais ou menos no 5º período, gente, praticamente quase o começo, são 12 períodos. E uma pessoa me ligou e falou desse jeito, por causa da circunstância que a gente estava vivendo, o país estava vivendo. Mas eu nem por um momento, eu falei isto, e eu coloquei no meu coração, e dentro de mim, de acordo com aquilo que eu sei, com essa palavra que eu sei, que
nós somos mais que vencedores. E que não ia ser isso. Agora, você imagina se eu tivesse caído nessa, porque, de repente, o diabo veio e também falou para eu fazer. Hoje, como que estaria hoje a situação? Nem sei se, de repente, ela estaria trabalhando. Não teria formado. Eu simplesmente teria tirado ela da faculdade, ela arranjava um emprego aí que não tinha formado nem nada, e hoje? Como que estaria? Mas, para a glória de Deus, hoje ela está aí, formada, e está trabalhando. E trabalhando e muito, e muito, e muito. Então, às vezes, vem as situações na vida da gente que o diabo levanta para querer nos desanimar. E eu queria ler para vocês aqui uma outra passagem, Lucas 8, 22 a 24. Vamos abrir. Eu peguei na versão, eu gostei muito dessa versão, Nova Bíblia Viva. Eu gostei muito. E diz o seguinte: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passamos para outra margem do lago. E partiram. Quantos aqui acreditam que Jesus afirmou: passamos para outra margem do lago? Que já estava certo. Amém? Que Jesus falou que passamos. Ele não falou assim, vamos tentar se a gente vai conseguir passar para outra margem ou não. Simplesmente ele falou, passamos. 23. Enquanto navegava ele, adormeceu e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram, nos dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Quantos aqui acreditam que essa tempestade não era de Deus? Amém? Não era de Deus. Por quê? Primeiro, Jesus já tinha afirmado que ia passar, que eles iam passar para o outro lado. E segundo, que se fosse de Deus, não precisaria de Jesus ter repreendido. Para que ele ia repreender? Então foi o quê? O diabo, ele foi tão atrevido, e ele é tão atrevido, que ele não se importou com a presença de Jesus no barco. Simplesmente ele manipulou essa situação da tempestade. Para quê? Muitas vezes ele faz isso conosco também. Manipula situações, sabe para quê? Para nos causar medo. Foi o que eles fizeram, porque os discípulos tiveram medo. E ele conseguiu o efeito que ele queria. Ele queria causar medo nos discípulos. E os discípulos ficaram com medo. E muitas vezes conosco é assim. O diabo levanta uma situação, manda um pensamento ruim, uma situação, uma circunstância negativa, um pensamento negativo, e você começa a ter medo. Aí você começa a questionar, será que é aquilo mesmo? Mas será que Deus falou isso mesmo? Será que isso é verdade? Porque a gente começa a ter medo. E o medo é o contrário da fé. E a gente vê aqui, olha, Satanás, ele foi atrevido com Jesus dentro do barco. Ele não ficou preocupado com a presença de Jesus. Vocês imaginam conosco, se a gente deixar ele levantar situações e manipular circunstâncias. A tempestade, ela foi uma circunstância manipulada pelo diabo, né? E conseguiu o efeito que ele queria, que é fazer medo nos discípulos, ao invés dos discípulos ver que Jesus estava ali e não ter medo. Simplesmente eles tiveram medo. Então, o que fazem? Muitas vezes, fazendo isso conosco, a gente deixa de acreditar no que a Bíblia fala, no que a Bíblia diz ao nosso respeito. Por exemplo, eu vou até citar aqui, eu até contei para a Márcia, eu tive com a Márcia e compartilhei com ela. Eu comecei a sentir uma dor no joelho uns dias antes do trabalho dos casais. Era uma dor terrível que eu estava, assim, literalmente de cama, no joelho esquerdo. E eu nunca tive problema de joelho, até porque que eu amo caminhar, eu amo sair para os matos, aí de vez em quando a gente pega umas trilhas aí, uns matos, eu gosto de andar. Então a gente gosta de fazer isso. Eu nunca tive problema, mas comecei a ter essa dor. O que eu fiz? Aí no domingo de manhã teve o culto, o Flávio que estava ministrando. Eu queria ter contado isso para ele pessoalmente, mas eu não tive ainda coisa para contar. Mas é bom vocês verem como que é bom a gente congregar, gente. É numa hora dessa que a gente vem que a gente é curado. Eu cheguei, gente, não estou mentindo, eu cheguei puxando, mancando da perna. Eu não estava aguentando dobrar esta perna para colocar, para entrar no carro.
Eu não estava aguentando sentar. Aí eu vim aqui para o culto, o Flávio estava ministrando. E no final, ele chamou a igreja para orar. E ele virou e falou desse jeito. Eu sei que foi o Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo usando ele. Virou e falou assim: você que está com dor, se tem dor em algum lugar, você coloca a mão no lugar que está doendo, que eu já declaro você curada em nome de Jesus. Na hora que ele falou, não sou boba nada. E assim nós temos que ser na igreja. Falou aqui, a gente, ó, é para nós. Aí na hora que ele falou, eu agachei na hora ali, na hora já recebi, declarei, gente, para a honra e glória do Senhor. Eu tinha que ir no Viganó para olhar os negócios dos casais, e eu fiquei preocupada, eu falei, como que eu vou, a gente vai ficar assim, porque o diabo faz isso, né? Para a honra e glória do Senhor, eu saí daqui sem sentir nada no joelho, e até hoje não vou sentir, porque eu sou curada, sou curada, sentir nada. Mas sabe o que eu vejo? Era Satanás levantando situações, manipulando situação para desanimar, porque a gente faz o que o médico manda, né? E eu tenho médico em casa, então mandou tomar anti-inflamatório, eu tomei sim 5 dias o anti-inflamatório, mas ali eu tomando um anti-inflamatório, eu declarava, eu sou curada, eu sou sarada, Jesus já me curou, e lá em casa durante o dia, assim, aí eu vim para o culto. Estava completando, era isso. Por isso que eu falo que a gente não tem que faltar de culto. É no momento desse, talvez se eu tivesse faltado, não é? Aí, na hora, eu fui curada aqui na igreja. Amém? Mas eu sei que era circunstância para levantar, para entristecer a gente, para desanimar. E o diabo, ele faz isso, que ele é mestre em fazer isso. Então, tem exemplo de enfermidade. Às vezes, você está com uma dorzinha de nada. Primeira coisa que vem na cabeça é câncer. Aí, você está com um nódulozinho. Primeira coisa é isso, não é câncer. Então tem que fazer biópsia, tem que fazer tudo que é câncer. Às vezes faz um exame, não é nada. Sendo que, às vezes, quando a gente recebe esses resultados negativos, aí que nós temos que falar a palavra, decalar a palavra, o que a palavra fala a nosso respeito. Né? Exemplo aqui também, situação financeira, gente. Às vezes está ali apertado, a situação, você está apertado ali naquele momento e tudo, mas mesmo assim, a gente tem que se levantar e declarar aquilo que a palavra diz, que ele se fez pobre lá na cruz do Calvário para que nós nos tornássemos ricos. E esse ricos aqui que fala é rico de dinheiro, é de dinheiro mesmo, é de money, dinheiro, euro, dólar, é dinheiro. Isso aqui que Jesus fala. E nós temos que receber isso para nós. Não é aceitar essas circunstâncias que Satanás levanta. Amém? E muitas vezes também é com base nas circunstâncias negativas que são geradas do inferno que o diabo lança dados inflamáveis. É circunstância gerada lá do inferno. Aí o diabo, ele lança dados inflamáveis. Esses dados inflamáveis, se você ler no contexto da Bíblia, são pensamentos incoerentes com aquilo que a Bíblia diz. Pensamentos negativos, que é o que eu falei aqui de medo, de desânimo, de ansiedade e de preocupação. Mas eu quero dizer para vocês essa noite, a Bíblia tem resposta para todos os nossos problemas, para todas as nossas situações. E eu peguei uns versículos aqui para a gente falar. Peguei primeiro aqui a respeito de ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, eu fui aprender isso, sabe quando? Em 2016, fazendo o rema. Porque pensa uma pessoa que era um poço de ansiedade. De vez em quando eu dava tal de herpes zoster, que era porque de imunidade baixa, que era por causa de ansiedade. Mas quando eu fui aprendendo, fui pegando essas verdades, essas palavras, eu não dormia. Eu tive teve um ano que eu tomei 1 ano de remédio para dormir. Mas quando eu comecei a fazer, em 2016, o remo, que eu comecei a ouvir essas verdades, eu falei, não tomo mais remédio, até porque diz que eles fazem dar esquecimento se tomar longo tempo. E eu precisava de dormir, eu não vou morrer agora, então eu não vou tomar remédio. Aí comecei a pegar os versículos e fui falando que eu tinha que lançar. Então, Deus está nas suas mãos. Amém? A respeito de enfermidade, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Irmãos, nós temos que falar, está com enfermidade, declara. Eu tomava o anti-inflamatório lá porque minha filha me deu para tomar e tudo, mas eu tomava e eu falava, eu sou curada, eu sou sarada. A palavra fala que eu sou curada, que eu sou sarada.
Aí deu 5 dias, eu falei, não vou tomar mais não, mas eu vou continuar declarando. Aí ainda bem que o 6º dia eu estava aqui na igreja. Aí recebi, através do Flávio, que o Espírito Santo usou para eu ser curada. Amém? O financeiro, gente, vamos falar do financeiro. Eu falo que essa parte financeira, a gente que trabalha com casais, hoje você pode ver aí que é mais ou menos 90% de problema que está tendo em casamento é problema financeiro. E a parte financeira, ela destrói qualquer coisa, ela destrói relacionamento, ela destrói casamento, ela destrói amizade, destrói tudo quando se envolve dinheiro no meio. Aí o diabo sabe mesmo, não é, gente, que o dinheiro é pecado e faz mal, não. Mas é onde o diabo trabalha nessa situação. Olha, 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Gente, eu vou falar para vocês, olha, eu não tive, depois que eu converti, há quase 20 anos atrás, eu não tive um momento que eu tivesse um problema financeiro que Jesus não viesse e resolvesse para mim. Eu estou falando isso para vocês assim que se eu for, e é de maneira sobrenatural que Jesus sempre entrou na minha vida lá em casa, base do Mauro, para a gente resolver a nossa parte financeira. E eu acho interessante que às vezes resolve de uma maneira que às vezes a gente tem até para dar, até para a gente abençoar, para a gente ajudar. Agora estou muito feliz que eu falei assim, tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo um curso. Foi até a primeira vez que logo a gente formou, nós fomos fazer o Casados para Sempre, eu e Mauro. E a gente aprendeu com nossos líderes uma coisa que eu carrego até hoje para mim. Sabe o que é? Ministério, gente, é investimento. Você sabe disso. Investimento que eu falo assim, não é só do seu tempo. Ministério é investimento financeiro. Financeiro. E eles deram testemunho para nós naquela época. O que aqueles dois faziam? Porque tudo que tinha lá de bonito, a gente às vezes fica perguntando como é que era a igreja e tal e tudo. Eles deram para a gente um testemunho à vez, eles falaram não. Ela falou para mim, a chama Lito e Sônia. Ela falou o seguinte, eu e o Lito, nós fazemos uma caderneta de poupança para a gente investir no ministério. Eu achei tão lindo, porque era coisas tão lindas que fazia, que eu peguei aquilo para mim, eu era recém-convertida. Eu virei e falei, Deus, eu quero fazer isso. Eu quero sempre ter um dinheirinho reservado. Eu e Mauro lá em casa, a gente decidiu isso para a gente investir no ministério. Porque a igreja precisa da nossa ajuda, não é a gente tirar da igreja. Eu tenho esse pensamento. Então, é a gente que tem que investir, e ministério tem que investir, tem investimento. Se a gente quer fazer coisa com excelência, coisas bonitas, coisas boas, a gente tem que investir. E vou falar para vocês, e assim a gente fez. Não importa a quantidade, importa que tem ali, e é para o ministério. A gente passou um tempo parado, ficou lá. É o dia, é para o ministério. Se precisar, porque muitas vezes a pessoa precisa ser abençoada, você precisa quer arrumar uma coisa legal, você está ali, sabe, sem ter problema, sem ter que pegar na igreja. E Deus levanta pessoas também para te ajudar. E com isso tudo, sempre tive pessoas que às vezes chegam perto de mim, perto do Mauro, às vezes, e falam, olha, isso ficou assim, eu sei que vocês investiram, eu quero contribuir, eu quero depositar, eu quero te dar. E isso acontece com a gente, aconteceu com a gente no jantar. Nós arrumamos aquele jantar em 15 dias, né, Clara? Eu liguei para a Clara no domingo de manhã e a gente já começou a conversar e foi em 15 dias. E teve pessoa lá que chegou e falou assim, mas que tudo lindo, que tudo bonito. E tal. Eu falei, mas eu quero investir, eu quero te abençoar. Eu falei, tu é para o ministério, pode me dar. Eu não vou, né? Eu não vou falar, não, então me dá. Então, eu aprendi isso. Então, ministério, a gente tem que ter essa consciência que ministério é investimento. Então, eu falo assim, não teve um momento, gente, na parte financeira até hoje. Eu estou falando assim no sentido que Deus não vem com providência e abre as portas para mim e para o Mauro lá em casa. Amém? De preocupação. Salmo 55:2. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. O diabo pode levantar circunstâncias. Geralmente, a gente que está na frente de trabalho, na frente de alguma coisa, Satanás levanta. Levanta circunstâncias para te desanimar, para te entristecer. Mas a gente não tem que olhar, não. Nós temos que olhar para Cristo. Olhar e ver o que a palavra fala a nosso respeito. Porque Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas. Eu também não tive um problema também no meu relacionamento com o Mauro, porque a gente também não é perfeito. Nós somos humanos.
que Deus também, que Jesus também não entrou com providência para curar, para sarar o nosso relacionamento. Vamos fazer 32 anos de casado. Toda vez, não tem um problema que Jesus não venha e resolva. Então, e é assim na situação financeira, é assim em todos os sentidos na nossa vida. Mas eu preguei essa palavra da graça, e eu tenho colocado em prática desde quando eu comecei a fazer em 2016. E formei em 2017. Então, e a Bíblia, ela tem tudo. Está aqui, Jesus resolve todos os nossos problemas. Jesus resolve todos os seus problemas. Não importa o problema que for, se é financeiro, se é conjugal, não importa, se é filho, problema no casamento, problema no relacionamento, não importa. Só tenha certeza que Jesus resolve. Vamos ler 2 Coríntios. Eu peguei bastante versículos para a gente testificar. 2 Coríntios 10, do 3 a 5. É verdade que somos humanos. É nessa versão que eu peguei da NBV. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. Nós não usamos métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Algumas versões, sofismas. Essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com essas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Nós temos que ter consciência, nós não lutamos contra coisas carnais. Nós não lutamos. Por que Paulo fala aqui, levando todo pensamento humano à obediência de Cristo? Sabe por quê? Porque esse pensamento errado, ele tem que ser levado dentro do parâmetro da nova aliança e não da antiga. Você começou a pensar coisa errada, leva para dentro da nova aliança, dentro da palavra da nova aliança. A antiga já passou, a antiga, como diz, já caducou. Então, nós estamos hoje na nova aliança. Por isso, nós temos que levar isso cativo à obediência de Cristo. Amém? Precisamos crer de maneira correta. Crenças corretas conduz para uma vida correta. Amém? Aí agora nós vamos saber como. Eu aprendi também. Como? Eu citei alguns aqui. Temos que crer nos princípios da nova aliança. Amém? Temos que crer nos princípios da nova aliança. É o que a nova aliança diz. Nós vivemos hoje na nova aliança. Amém? Conhecer os princípios, os ensinamentos do evangelho da graça, da palavra da fé e renovar a mente nesses princípios. Gente, nós temos que estar constantemente renovando a nossa mente. Agora estou lá em casa, né, cuidando de cachorro, de vez em quando que eu vou no escritório, mas eu vou falar para vocês, todos os dias, eu escuto, no mínimo, 3 ministrações. No mínimo. Não estou falando isso para mim gloriar, não, que toda a glória é de Deus. Mas eu estou falando assim, se a gente quer renovar a nossa mente, é lendo e ouvindo. Que fala que é pela fé. A fé vem pelo ouvir. Então, eu ouço, esse dia eu ouvi Gidiene, eu gosto, ouvi a ministração sobre prosperidade que o pastor Ed ministrou. Eu gosto muito de ouvir. Então, eu ouço umas 3, até porque, eu estava comentando, eu aprendo muito quando eu escuto a ministração. Eu aprendo muito mais do que, às vezes, quando eu sento, eu leio a Bíblia, é claro, mas eu aprendo muito mais ouvindo. Eu gosto muito de ouvir, então eu tenho esse hábito de ouvir. Então, tem vezes que é até mais, para falar a verdade para vocês. Eu pego umas aí de 1 hora, 1h15, 1h20, eu gosto de ouvir. Então, eu escuto 2, 3 ministrações. Mas eu falava com Deus que quando eu aposentasse, eu queria ter tempo para Ele. E hoje, graças a Deus, Ele tem me dado esse tempo de eu estar ouvindo. Amém? Outra aqui, ter a convicção que fomos chamados para ficar de pé e repreender a tempestade. A Bíblia nos chama de embaixador de Cristo. Nós somos chamados para ficar de pé. Então, a tempestade que vier, nós temos que repreender. Amém? Embaixador de Cristo, o pastor Viriato falou aqui domingo, né? É aquela pessoa que representa o seu país dentro de um país estrangeiro. E pode mudar tudo. Vamos supor um embaixador aqui no Brasil.
dos Estados Unidos. Pode mudar o que tiver aqui no Brasil, que nada afeta ele, porque ele segue as normas lá dos Estados Unidos. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Não andar pelo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Então, temos que firmar nossos pensamentos naquilo que a nova aliança diz sobre nós. Então, se a gente não anda pelo aquilo que a gente vê e pelo que cremos, nós temos que firmar nosso pensamento naquilo que a nova aliança fala sobre nós. E eu quero dizer para vocês também que em Cristo há uma saída. Em Cristo há uma resposta. Para tudo aquilo que você quiser, tem saída e tem resposta. Mesmo que o diabo falar que não tem saída, você pode rir da cara dele e falar, tem sim, em Cristo tem saída. Às vezes você acha, nossa, que não tem saída, mas tem. Eu falo assim para você, gente, que hoje eu falo, para mim, de tantas coisas que Deus já fez na nossa vida, um dos maiores milagres é esse que eu contei aqui, da Fernanda. E eu olho, tem hora, eu vou te contar para você que eu estou tão boba, que tem hora quando ela chega ou quando ela sai, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito porque eu escutei tantas coisas negativas, tantos conselhos negativos, eu e o Mauro, que se você for dar ouvido, você caía naqueles conselhos e naquelas coisas que as pessoas te falavam. Mas graças a Deus que eu tinha essa palavra da fé, eu tenho essa palavra da fé dentro de mim. Sabe, eu acho lindo, assim, eu tá vivendo, eu acho bonito. Eu vou assim, até bobeira, mas eu vou falar para vocês. O dia que a gente saiu, logo depois que ela foi o primeiro pagamento dela, não, ela me levou no lugar que eu queria, que eu sempre queria ir nesse lugar, mas a gente esperou passar o tempo, né, para a gente ir. Mas você acredita que depois que eu fui lá, a primeira vez que ela me levou, eu já voltei lá 3 vezes. E nenhuma vez eu paguei a conta. Gente, Deus é maravilhoso de falar para vocês, não importa em dar, em ofertar, em doar, em abençoar, sabe por quê? Deus levanta pessoas que fazem o mesmo por você. Aí na hora que foi para pagar a conta, estava eu e Mauro, né? A gente estava lá, foi para pagar a conta, quando ela tirou o cartão dela, que ela foi e pagou, ainda falou assim, débito. Eu comecei a chorar. Gente, pode ser bobiça. Eu comecei a chorar dentro do restaurante. Sabe por que eu comecei a chorar? Porque foram 6 anos que só Deus e nós é que sabemos e ela. Então, assim, eu comecei a chorar, tá assim, ué, bebê, por que você está chorando? Ai, não sei, eu fiquei tão emocionada, eu fiquei tão feliz de ver aquilo. E depois eu voltei com outras pessoas na hora de... Aí, como eu achei muito bom, um lugar muito bom, muito gostoso, voltei de novo. Aí, na hora que eu fui pagar a conta, lá, a conta que eles valor. Oi, cadê? Não, nós já pagamos a conta. Oh, já pagou? Olha que bom. Glória a Deus. Já pagou a conta. Aí, voltei de novo lá. Aí, eu estou ali conversando, distraída. Já pagou a conta? Eu falei, gente, é assim que Deus faz. Hã? Não, mas esse dia eu estava sem ela também. Mas a primeira vez foi com a Fernanda. Aí eu chorei de emoção, mas de ver. E hoje eu tenho visto, sabe, que gracinha. Então eu estou vivendo isso, que tem hora que eu fico assim, será? Gente, mas é verdade, claro, eu tenho que crer, eu não vou duvidar. Eu estou vivendo. Chegou o tempo, e às vezes você escuta pessoas legais falando com você assim, chegou o tempo, Beth, da colheita. Vocês plantaram. Então, gente, é assim. Deus age dessa maneira. Então, Cristo tem saída e tem solução, tem resposta para tudo. Eu quero só dizer, estou encerrando. O fracasso não é o seu destino. Amém, gente? O fracasso não é o nosso destino. A miséria não é o seu destino. Sabe por quê? Eu, antes de me converter, eu não queria converter, não. Sabe por quê? A minha melhor amiga era convertida. Aí passou. Aí eu fiquei com raiva dela. Quando ela converteu, eu cortei relação. Não quis amizade com ela mais, não. Era só oi, tudo bem? Eu não queria, não. Mas por quê? Deixa eu falar para você. Às vezes eu não sei se alguém é assim. Ela, muitos anos de convertida, mas muitos anos na mesma situação. Toda vez que ela me via, ela me pedia dinheiro emprestado.
Não é que a gente não quer emprestar, gente. Eu quero que vocês entendam. Eu estou falando assim, é da situação que a pessoa, sabe? Eu acho assim, eu não posso acreditar que um filho de Deus, claro que a gente passa situações difíceis, gente. Eu quero que vocês me entendam. Eu não estou sendo soberba, não me entenda dessa maneira. Porque a gente fica até preocupado com a maneira que a gente fala. Mas depois que eu vi a Gilmar aqui com uma ousadia para falar, no culto que ela fez aqui no domingo, acho 15 dias atrás, que foi tremendo, a gente tem que ter essa ousadia para falar. Eu não consigo acreditar, ver um filho de Deus, sabe? Eu acho que você está ali um dia, está 2 dias, eu acho que, sabe, a gente passa, eu não vou falar que eu não passo. Mas agora você passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e você vê um filho de Deus na mesma situação, do mesmo jeito, naquela vida de miséria, naquela vida que nunca tem dinheiro, naquela vida que está devendo, naquela vida que não pode fazer nada, naquela vida que não pode... Gente, eu acho que tem alguma coisa errada. Pelo menos pelo que eu leio da palavra, eu acho que tem coisa errada. Então a gente tem que ver, então por isso que eu coloquei, o nosso destino não é um fracasso. O seu destino não é fracasso, o seu destino não é vida de miséria. Porque a Bíblia fala que nós somos prósperos. Se a Bíblia fala que nós somos prósperos, como que a gente vai andar assim? Claro, gente, tem aquele período, igual eu falei para vocês. Eu passei um período que eu tive que... A gente tem coisa que é prioridade. Você tem que definir o que era prioridade. E a gente vivia um período que a prioridade para nós era isso. Era formar nossa filha. Então, muita coisa. Eu acho que é normal isso. Mas mesmo assim, eu vou te falar para vocês que nem por um momento não faltou. A gente não deixou de dar uma viajada. Podia talvez não fazer uma viagem tão sofisticada quanto a gente fazia antes. Mas a gente viajou, a gente ficava em hotel, a gente ficava em pousada. Sabe por quê, gente? Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia fala que nós somos herdeiros. Então, não pode, eu acho que sabe, o crente viver desse jeito, ou vai fazer um negócio esse ano, não dá, ano que vem não dá, no ano depois, eu acho que não, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que focar na nova aliança, aprender, estudar, meditar, o que fala para nós aqui. Amém? Uma vida de tristeza, angústia não é seu destino também. Aí eu desanimei de converter. Eu não falava assim, essa menina converteu, mas fala tanto de Jesus, de Deus, mas toda vez que eu encontrava com ela para falar, gente, vou contar para vocês, era só coisa ruim. Era só coisa ruim. Eu falei, como que... Aí acabou que foi passando, né? Acabou que eu converti. Glória a Deus, né? E hoje a gente conversa muito e hoje eu estou falando para ela da palavra da graça, porque está naquelas igrejas que, infelizmente, a gente sabe como é, né? Que nós somos pecadores, que aquela igreja assim entra e tal. Então, eu tenho falado com ela, já convidei para ela vir aqui, eu espero que ela aceite meu convite, que ela fala, quando ela me vê, ela fala, nossa, mas você é diferente, você fala diferente. Então, é isso que a gente tem que fazer, porque Deus não quer uma vida de fracasso para nós, e nem uma vida de miséria, uma vida de dificuldade financeira. E para terminar, eu coloquei, enquanto você tiver dúvida do que a Bíblia diz a seu respeito, você nunca vai andar na plenitude do que Deus tem para você. Amém? Você tem que ter a certeza do que a Bíblia diz, do seu casamento, que você tem um casamento abençoado, da sua vida financeira, de contas pagas, de saúde divina. Você tem que ter esta certeza, não tem que ter dúvida, que enquanto você tiver dúvida, você não vai ter o total, a totalidade daquilo que Deus tem para você. Último versículo, 1 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e nem pelo que vemos. Paulo escreveu isso aqui, que ele sabia que o diabo manipula a circunstância, né? Para que nós ficamos com medo, ansiosos, igual eu falei. E para terminar, eu só vou deixar uma pergunta para vocês essa noite. Aí vocês pensem, mas é para vocês essa pergunta, porque foi para mim. A pergunta é, no que você crê? No que você crê? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Pai. Aleluias. Oh, Pai, obrigada. Obrigada, meu Pai, por esse entendimento da Tua palavra. Que antes de eu trazer essa palavra na igreja, o Senhor trabalhou comigo no meu coração. Muito obrigada, Deus, e que
As pessoas que estão aqui hoje, sai com esse entendimento, meu Pai, que hoje nós vivemos na nova aliança, que as pessoas venham aqui crer na Tua palavra, venham crer naquilo que a Bíblia diz que elas são, que elas podem, que elas têm, em nome de Jesus, e que nós, meu Pai, nós não aceitemos vida de miséria, não aceitemos enfermidade na nossa vida, que nós não aceitamos preocupação, ansiedade na nossa vida, porque o Senhor já fez tudo na cruz do Calvário. O Senhor levou tudo na cruz do Calvário. E é nessa certeza, e é nessa convicção que nós saímos daqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Que você seja um praticante na prática dessa palavra.